Está entrando no ar, Frei Fabiano Convida. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos que estão aqui conosco, aqui no programa no dia de hoje, aos queridos internautas. Boa noite, seu Laírton Vargas. Olá, Rogério, tudo bom? Olá, pessoal. Olá a todos que acompanham. Frei Fabiano Convida, uma alegria muito grande poder estar aqui também ajudando, enquanto a Maria Lúcia não chega, entendeu? É sempre uma alegria, né, Rogério? A gente poder estar participando e levando tanta informação bacana, né? Com tantos convidados que passam informações assim muito bacanas. A gente tem recebido, Rogério, tanta mensagem assim de pessoas informando que os palestrantes que a gente traz, os assuntos que a gente traz, é bem bacana, é bem pertinente. Então, é uma alegria de saber que a gente tá acertando, né, Rogério? Então, isso que é legal. Então, o importante é a gente estar ajudando as pessoas, né? Com a informação, aliviando as suas dores, que elas possam estar utilizando essas informações passadas para poder se melhorar. Com certeza, Laírton. Eu queria agradecer aqui aos nossos parceiros, aos retransmissores, que é a TV7, a Rádio Portal da Luz e a TV Web Luz. E agora temos a Rádio 7, que você pode baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos e vai ouvir também o nosso programa, a programação 24 horas da Rádio 7. Né? Agradecer a todos os internautas que estão aqui conosco, com certeza. Mais uma noite aqui no Frei Fabiano Convida. Os avisos, Daniel. Daniel, boa noite, nosso querido Daniel, que fica na produção, nos bastidores, dando todo o apoio a gente aqui. Né? Ele está sozinho, né, Rogério? Ele está sozinho, eu não entendi direito. Daqui a pouco eu acho que eu vou entender o que aconteceu. Mas eu ainda não estou sabendo o que está acontecendo, não, Laírton. Daniel, nós vamos falar da casa transitória, Daniel? Vamos. Olha, então. Laírton, você é melhor do que eu para falar da casa transitória, né? Então, nós distribuímos quentinhas, temos vários projetos. Hoje foi bacana, a gente está lá vendo a alegria das pessoas, poder contribuir, agradecendo bastante de poder estar participando, entendeu? Então, é sempre muito, 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 muito legal. Entendeu, Rogério? Então, falar da casa transitória é a realização de um sonho. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo de poder estar desenvolvendo os trabalhos, as coisas acontecendo, as pessoas ajudando, e cada vez mais a gente vai ajudando mais pessoas, não só moradores em situação de rua, mas também pessoal da comunidade próximas ali. Então, é uma satisfação muito grande, entendeu? Eu fico uma muito alegria feliz para de quem poder recebe, realmente. uma alegria para quem trabalha, né, Laírton? Com certeza, porque fazer o bem realmente é muito desgastante, né, Rogério? E a gente sabe disso, que é muito desgastante. Mas, ao mesmo tempo, a recompensa é muito grande, né? A gente vê, né, o quanto a gente já fez, o quanto a gente ainda tem possibilidade de fazer. Então, isso não tem preço. Então, é muito, muito bom. Acho que a gente ganha muito mais do que dá.
entendeu? Então, é bem legal. Então, eu Eu me convido até a lembro que todos. você sempre. Daniel, dá um tempinho aí com o slide que já vamos falar. Volta aí, Daniel, um slide. Isso. Eu me lembro que você sempre falou, desde o início da pandemia, que na realidade, quem ganhou mais fomos nós do que os moradores de rua, né? Quer dizer, o termo não foi esse. Nós não ajudamos os Nós moradores de somos rua, muito mas eles ajudados do que nós nos ajudamos. fomos mais ajudados do que eles, é verdade. O termo foi esse. E é verdade, né? Nós É conseguimos muito ali naquela. que a gente vê as pessoas, né, o quanto elas estão passando por vários problemas e a gente não parou, a gente foi direto, trabalhando, ajudando. Então, praticamente, a gente nem percebeu a pandemia, de tanto que a gente estava tão preocupado, né, de ajudar as pessoas, que aí realmente a gente não percebeu e fomos ajudando. E hoje você vê, já chegou a marca de 35 mil quentinhas, comidas para os moradores em situação de rua, cobertores, kit de higiene pessoal, mais de 700 cestas para a comunidade, em torno de. Nós estamos batendo agora 15 mil pãezinhos doados também para a comunidade. Então, é muito, 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 muito bacana mesmo a gente ver, e as pessoas contribuindo da forma como elas podem, né? Ou fazendo lembrancinhas, ou fazendo docinhos, ou fazendo contribuição com alimentos. Então, isso é que é bacana a gente ver o envolvimento das pessoas junto dessa causa. Eu acho que a gente está precisando tanto nesse momento, né, de humanização, né? A gente tem que se humanizar, o ser humano precisa se humanizar. E isso daí é uma prova assim muito, muito bacana de ver que as pessoas estão ficando mais humanas, estão preocupadas mais com o outro, entendeu? Então, isso não tem preço, Rogério. Rogério? Tá, estou aqui. Agora, e a horta comunitária, Laírton? Essa semana eu vi que se colheu tanta coisa, Laírton. Foi tanta. Fizemos, nós fizemos a primeira colheita. A gente sabe que as coisas não são tudo no mesmo tempo, então já fizemos a nossa primeira colheita E e o que que atendemos em conseguiu torno de. colher? Hã? O que que colheu? A gente já atendeu a quase 20 famílias com espinafre, com salsa, cebolinha, com beterraba, para a memória, esquece só isso. Agora, amanhã ou depois, nós vamos escolher mais espinafre, mais salsa, mais cebolinha, agrião, rúcula, pimenta biquinho, eu não esqueci, acho que ainda tem manjericão, de tudo nós vamos colher amanhã. Já E tudo plantamos, já livre de fizemos o agrotóxico, né, Laírton? Livre Oi? de agrotóxico, né? Tudo Sim, orgânico. é tudo orgânico, não tem nada, nada é usado ali como de que possa agredir os alimentos, a gente ou o solo. Então, está muito, muito bacana, estou muito feliz de ver. No início a gente ficava, né, com medo, né, de uma horta de 100 metros quadrados, e, no entanto, está lindo, 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 todo mundo, não tivemos problema nenhum, e com certeza a gente vai conseguir, na terceira colheita, basicamente, a gente deve já conseguir atender em torno de 80 a 100 famílias com os alimentos lá. E sem Que é a falar que é meta, muito né? bacana, né, Rogério? Você vê, por exemplo, alface de enormes, as folhas de alface com 25, 30 centímetros. Uma coisa assim impressionante, muito bacana. Adorei. É muito bacana. Tá. Parabenizar nossas irmãs também, são as agrônomas, né, que estão A tomando parceria que a gente fez com a Verde parceria, Perto, né, com a né? Mel, com a Gabi, são engenheiras agrônomas, a outra é bióloga, e estão dando toda a Todo o sustentação, toda suporte. a alimentação, para que a gente faça um trabalho também legal, com responsabilidade. Então está muito, muito bacana, muito legal mesmo.
Legal. muito, entendeu? O Daniel, passa aí, por favor. Avante. Mas, olá, o que é isso de pacto social? Explica para a gente aqui rapidamente. Pacto Social é uma empresa que nós acabamos de lançar, uma empresa social que irá ajudar a manter essa obra também, entendeu? Da Casa Transitória. Então, eu peço até às pessoas que possam divulgar bastante, que possam acessar o site, que possam comprar essas camisas. São camisas de malha de algodão orgânico, tudo que é feito, tudo que é usado na embalagem até chegar às pessoas, é tudo orgânico ou biodegradável. Então, a malha de algodão orgânico, a tinta são feitas de pigmentos orgânicos e básica orgânica, a embalagem das etiquetas são tudo biodegradáveis, as etiquetas que vêm por fora, etiquetas semente, cara, tá muito lindo, a coleção tá muito bacana, entendeu? Então, a malha, Mas ela onde não... é que a gente vê a coleção, Laírton? Olha, pode entrar no site que é pactosocialrj.com.br. Lá a gente vai ver todas as coleções, as blusas, as bolsas, ecobags, tudo que a gente está comercializando lá para ajudar a manter a obra. A gente fala até que a gente não está vendendo camisa, a gente está vendendo um projeto, entendeu? Onde a pessoa vai ajudar não agredir o solo, não agredir as pessoas que estão ali atuando no plantio, vai economizar água. Isso tudo a gente coloca no site, né? O quanto o quanto de benefício traz a malha de algodão orgânico em comparação com uma malha comum, de algodão comum. Então, é muito, muito bacana. Além de tudo, todas as peças vão com certificado de garantia da própria fábrica que fornece a malha, informando que a malha é realmente de algodão orgânico. Olha a nossa Maria Lúcia aí, graças a Deus. Maria Lúcia. Boa noite. Seja bem-vinda. Vibrando aqui com as novas informações. Legal. Muito bacana. Pacto Social. Então, todos acessem. Pacto Social agora, né? Vamos lá. Vem Natal, né, Maria Lúcia? Sim, seu Laírton. Estou aproveitando, né, para as pessoas compartilharem essas ideias aí do Pacto Social com o Natal. Os preços, gente, são ótimos, são muito bons. E assim você vai estar presenteando não só, né, uma blusa, uma ecobag, mas você vai estar presenteando amor, presenteando, compartilhando com a nossa página do Facebook, do YouTube, com os inscritos. Então, tudo isso facilita bastante, né? Muito bom mesmo. Adorei a novidade. Muito legal. Parabéns. Isso aí, legal. Eu estou quase legal te ver de novo. Pegar umas verduras, hein, seu Laírton? Vou lá pegar uma alface, um pezinho de alface, rúcula. Nossa, tá muito lindo. Muito fresquinho. Muito lindo. Alface enorme, tá muito bacana. Nossa, que legal, que legal. Muito bom. São Daniel, novidades aí Daniel. no final de ano, né? Daniel, a convidada está esperando, Daniel. O que falta aí? Não, mas nós estamos vibrando. O convidado vai vibrar mais ainda. Rogério, quer dizer que o Daniel está sozinho. Por quê, Rogério? Olha, seu Laírton, o problema é o seguinte. Essa convidada de hoje, né, eu não sei se as pessoas conhecem. Ela é psicóloga clínica. Você acha que não, né, Lúcia? Eu acho que Ela não. Ninguém viu por aqui, clínica, não. Ela é especialista em psicossomática e mestre em sistemas de gestão. Renata Xisto, vocês conhecem? Opa! A Renata hoje vem aqui falar sobre envelhecimento saudável. Ô, Renata. Envelhecimento saudável, o tema de hoje. Olha que legal. Muito bom. Gente, a gente está com dor aqui de tanto rir assim com vocês. Trazer dicas maravilhosas.
O alto agora, para mim, o ponto alto foi ver Laírton fazendo palminha igual eu faço. Gente, para mim, o ponto alto. Mas é claro, é uma alegria aqui, sabemos que vai compartilhar bastante conhecimento conosco. Né? E mais bacana de ver Maria Lúcia de volta, porque agora sim, esse é o programa da Casa de Frei Fabiano, convida com Maria Lúcia devidamente. Nós somos 3, hein? Somos 3 apresentadores. Olha, viu? Que honra para você. Não é, menino? 3 apresentadores para a gente trazer o seu conhecimento. Renata, fica à vontade. Tá? Envelhecimento saudável. Eu já estou entrando nessa, então eu vou assistir toda a palestra, porque eu não estou com muito cabelo branco, mas a idade já está indo. Então, eu quero ver o que eu posso aprender com você. Tá? Uma ótima palestra. No final, nós voltamos. Meus queridos internautas, se você tem alguma dúvida, escreva para nós. Bote aí no chat qual a pergunta que você quer que a... Outra coisa, a Renata também trabalha na parte psicossomática. Se você quiser saber alguma coisa, ela vai explicar também no final o que é psicossomática. Traz a sua dúvida, porque estamos todos envelhecendo. Desde que nascemos, já estamos envelhecendo. Isso aí. Ótimo programa, Renata. Obrigada. Vamos lá, gente. Olha, uma boa noite a todos. Muito obrigada por esse momento de vocês estarem comigo aqui compartilhando esse conhecimento, porque o conhecimento só é bacana e só é útil quando a gente faz isso, quando a gente compartilha. Então, eu espero que vocês aproveitem. Perguntem bastante, tenham bastante dúvida. Se não quiserem agora, depois a gente vai responder todas elas. Mas o importante, que eu queria deixar muito claro, é que o convite aqui da noite de hoje é um momento de reflexão. Eu quero muito que a gente fale sobre o tema de envelhecimento saudável, porque é um tema que me agrada bastante. Desde quando eu era pequena, quer dizer, pequena eu continuo, mas quando eu era menor ainda, eu sempre gostei de idosos, eu sempre me senti bem, sempre me senti acolhida. E Papai do Céu também me abençoou enormemente, porque me deu 4 pessoas maravilhosas e que me fizeram e construíram e ajudaram muitíssimo a formar quem eu sou hoje. Então, nada melhor do que eu poder utilizar a formação que eu tenho em psicologia para que eu possa começar a falar com as pessoas sobre como e cada vez mais a gente poder caminhar durante essa nossa trilha de vida de uma maneira confortável, de uma maneira adequada, de uma maneira onde nós, cada um, dentro de si, possa ficar cada vez mais confortável. Então, o convite que eu faço é para isso. Eu vou cutucar vocês, a gente vai conversar um pouquinho, mas para refletir. Sabe aquele bate-papo hoje, para que quando a gente sair daqui, que a gente for dormir, pensar um pouquinho de o que estamos fazendo com a nossa vida? Então, essa é a reflexão de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material para a gente poder trabalhar de uma maneira legal. Apareceu, tá tudo certinho aí, Daniel? Vamos lá, gente. Então, eu acredito que já esteja aparecendo, porque eu preciso ter uma criatividade assim exagerada, porque eu não consigo ver, né? Então, parece que eu estou no BBB. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Tá sim, tá sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, o tema hoje é envelhecimento saudável. Eu tenho certeza que todos que estão aqui só querem saber como é, mas ninguém está passando por isso, claro e evidente. E aí, o que eu queria justamente fazer é esse convite. Porque, gente, olha só, envelhecer, todos nós vamos, e tomara que cheguemos lá, não é? Eu, inclusive, estou lá já batendo a portinha. Mas a forma que a gente vai fazer com que esse processo aconteça é que vai ser todo o diferencial. Então, eu quero muita gente aí pensando em começar a aproveitar desde já, porque sempre é tempo, a ter uma vida mais interessante, uma vida mais proveitosa. E aí, a gente vai começar a entender que o envelhecimento é um processo que ele é claro que é do corpo, a gente percebe isso, mas é só do corpo. A gente pode e deve garantir um espírito saudável, um espírito jovem. A gente pode fazer compartilhamentos de maneira muito proveitosa. E tudo
cabe aqui, ó, depende só disso, da palma da nossa mão, porque as escolhas estão conosco, o pique está com a gente. E aí, para a gente começar a orientar um pouco melhor isso, o que falam que é envelhecimento saudável? Então, a Organização Mundial de Saúde trouxe para a gente dizendo que é um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice. E aí, eu queria chamar a atenção para essa palavra, capacidade funcional. O que tem a ver com isso? Ela está relacionada com as atividades básicas da vida diária e com a mobilidade do indivíduo. Eu achei muito importante trazer isso, porque quando a gente pensa em envelhecimento, eu sei que vocês não, porque todo mundo que está aqui é para além do bem e do mal, mas tem muita gente que quando pensa em envelhecimento, faz aquela imagem do senhorzinho, da senhorinha, com uma bengalinha, um andador, o acamado. Gente, não vou aqui hoje tratar de questões atreladas à doença, né? E nós não vamos falar dessas questões de demência, de doenças, nada disso. Mas o que eu quero aqui mostrar é o lado positivo, é o que nós podemos fazer. É claro que depois, se vocês quiserem, a gente pode enveredar por essa seara, mas hoje eu queria muito começar esse momento para pensar no que a gente pode fazer de positivo. Então, a manutenção dessa capacidade funcional de poder ser útil e, apesar de alguns ainda terem as dificuldades inerentes da mobilidade, porque isso pode acontecer, ainda assim, como a nossa mente pode permanecer saudável independentemente do corpo, o convite é para que a gente possa perceber que não temos limites, que a nossa capacidade ela é infinita, só depende da nossa boa vontade e das nossas escolhas ao longo do processo da nossa existência. E aí, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente também faz algumas associações, né? Envelhecer saudável, a gente pensa logo numa atividade física. E aí, de baixo impacto, moderadamente, a gente pensa, por exemplo, vou começar a fazer um yoga. Eu tenho também certeza que muitos aqui não vão reconhecer essas imagens. Mas o que eu trouxe aqui é para que a gente possa entender que depende, lembra que eu acabei de falar que depende da nossa boa vontade? Então, eu hoje quero fazer alguma coisa, quero começar a me movimentar. Eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter resistência, porque a gente acaba acomodando. Então, a gente fala assim, não, segunda-feira, porque segunda-feira é uma data mágica, né, da semana, porque tudo começa na segunda, ninguém começa nada quarta e quinta, todo mundo começa segunda, então... segunda-feira eu vou começar a fazer exercício. Aí eu empolgadaça começo na segunda. Na terça, vai que dá uma sorte e chove. Aí eu que estava começando a caminhar, já não vou por causa da chuva. Aí na quarta, como choveu na terça e já acabou meu pique, eu vou esperar chegar a próxima segunda. E assim a gente vai fazendo barganhas conosco mesmo, que não são proveitosas. A gente joga contra a gente mesmo. Então, é essa reflexão que eu estou pedindo para que a gente faça hoje. Como é que eu vou falar em velhice, em processo de envelhecimento saudável, se eu não começo a fazer um acordo comigo de melhorar de pouquinho em pouquinho? Então, eu não estou pedindo ninguém aqui para se inscrever numa maratona, mas eu estou pedindo para que a gente comece a perceber que hoje, o que é possível eu começar a dar o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que seria possível para mim? E eu garanto que vocês vão se surpreender com as possibilidades que a gente tem e às vezes não imagina e não reconhece. Gente, uma outra coisa também. Eu, às vezes, engato a primeira, segunda, terceira, quarta, estou no CREO 5 de falar rápido. Se eu estiver falando rápido também, faz sinal aí para o Rogério, que o Rogério me catuca aqui, tá bom? Maria Lúcia também. Então, vamos lá. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente também pensa o seguinte, quando que a gente começa a envelhecer? Aí a mulherada tem uma mania com os cremes, né? Eu até não tenho, deveria ter, mas não tenho. A gente começa, aí tem lá os cremes com os potes com as idades, né? De 25 e tal. Mas, de acordo com a pesquisa de livros, né? Os estudos e as pesquisas mostram que, mais ou menos, essa idade não tem um acordo geral, mas ela começa, teoricamente, a partir dos 25 anos. E aí, a gente pensa o seguinte, será que, de fato, eu começo a envelhecer com 25? Porque se a gente olhar à nossa volta, eu tenho pessoas novas com espírito de velho, não é assim que a gente fala? E eu também tenho idosos, pessoas mais velhas,
um espírito jovem. Então, quando que começa? A gente tem uma questão muito forte com data, né? Com processo, quando que começa, quando que termina. O que a gente precisa se ater não é efetivamente quando começa, mas, de novo, gente, o que nós estamos fazendo para esse processo. Então, não adianta eu comprar creme, fazer um monte de coisa para o externo, se o interno não está funcionando bem. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? A atividade física é fundamental, mas mais do que ela é o estar bem da cabeça. Então, esse tipo de malhação é que a gente tem que começar a ter atenção se está fazendo. E aí, só um instantinho que eu falo. O envelhecimento saudável, eu fui recorrer a um grande teórico que hoje em dia se fala muito, é um dos mais falados na psicologia do envelhecimento, que é o Paul Baltz. Ele fala muito que o indivíduo ele preserva a sua condição de desenvolvimento, principalmente no aspecto cognitivo, durante toda a vida. Parece básico e banal falar isso, mas não é. Nós tínhamos até pouco tempo, a psicologia dizia que chegava um ponto onde a gente não desenvolvia mais, chegava na velhice e parava de desenvolver. Isso não é verdade. Isso é mentira. Todos nós temos condição de continuar esse desenvolvimento. Aí a pergunta que não quer calar é: mas como a gente continua esse desenvolvimento? De várias formas, mas a principal é a aquisição de novas aprendizagens, é a gente aprender coisas diferentes. Por quê? Porque a gente começa a mexer com partes do cérebro, porque o nosso cérebro é um quebra-cabeça. Cada pedacinho, ele reflete em algum comportamento, em alguma parte do nosso corpo. Então, quanto mais coisas diferentes eu consigo aprender, mesmo que eu não tenha continuidade daquilo, mas eu adquiri conhecimento, eu faço com que o meu processo mental esteja em constante desenvolvimento. Logo, consequentemente, eu continuo ativa, eu continuo acesa, viva. E isso é muito importante, porque a gente vê isso no nosso cotidiano. Tem vô e vó que é super para cima, tem vô e vó que é super para baixo. Tem pai e mãe que é ativo, tem pai e mãe que é para baixo, e assim como tem filho também que tem uma energia boa e outros que já são mais quietos. Então, eu queria também chamar atenção para a questão do envelhecimento saudável, para que a gente não rotule que só está envelhecendo saudavelmente o pessoal que é espertinho, todo hipertigado. Não é isso, porque as características de perfil estão lá. Então, uma pessoa que é mais reservada não quer dizer que ela não envelheça de uma forma saudável. Ela ser reservada, ela pode ser uma pessoa reservada, mas ela pode aprender a fazer um trabalho manual, ela pode aprender a dançar, ela pode fazer atividades até de uma maneira mais individual, mas o importante é estar em constante desenvolvimento. Mais para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. E aí eu quero que a gente também imagine, porque eu trouxe essa informação da atividade de perfil com relação ao envelhecimento saudável, porque a gente vai observar que nem sempre, aquelas pessoas que a gente acha que é tudo para frente, para além do bem e do mal, elas são super bem resolvidas. Às vezes eu passo uma imagem fora que lá dentro não está legal. Então, esse é o cuidado que a gente tem. E quando eu decidi me aprofundar cada vez mais neste universo da terceira idade, né, da maturidade, que tanta gente fala que a terceira idade é a melhor idade, mas, gente, do idoso, porque a gente precisa entender que é um processo do indivíduo, sim, mas é um processo social muito grande, porque a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto círculo de amizade social e familiar, acolher de uma outra forma esse idoso, porque muitas vezes, por conta, de novo, das características de perfil, essas pessoas acabam sendo postas um pouquinho de lado. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto. Tem gente que fala assim: mas aquela pessoa, ele é um velhinho chato pra caramba, porque fala daquele jeito, é porque repete, é porque é teimoso, Gente, vamos combinar uma coisa? Cada um de nós temos nossas características. A velhice, ela exacerba,
Mas ninguém vira chato, tá? Vamos combinar? Ninguém vira chato. Ninguém vira falante. Ninguém vira pessoa colada com o outro. A pessoa já tem aquilo. Ela só exacerba ou ela retrai. Então, a característica do indivíduo não deixa e não se modifica só porque ele está fazendo mais tempo cronológico, tá bom? Então, vamos deixar isso combinado. E aí, olha que coisa boa saber que as nossas capacidades cognitivas, elas continuam. Então, gente, não tem desculpa. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Mas aí, talvez a pergunta que não queira calar na cabeça de vocês seja o seguinte: beleza, Renata, dá uma acelerada aí, que eu quero saber mais do que você vai falar, porque todas essas coisas que talvez você esteja falando tem a ver com a questão também social, da pessoa ter condição financeira de poder ter outras atividades, porque isso tudo requer pagamento. E aí eu vou devolver isso para vocês. Olha, de fato, muitas das coisas que são oferecidas a gente precisa investir. Mas eu ainda assim tenho dois cenários. Eu tenho a pessoa que tem condição de investir e não quer. Eu tenho a pessoa que quer e não tem condição. Mas para tudo tem solução. Hoje em dia, a gente consegue muitas atividades de forma gratuita. A questão é saber procurar, é saber buscar isso. E aí, de novo, outra vez, novamente, a acomodação do próprio indivíduo, da família ou do entorno que o cerca pode levar a essa estagnação e, em muitos casos, um retrocesso em termos mentais. Então, vamos ficar atentos, porque se a gente tiver boa vontade, disponibilidade interna, a gente consegue funcionar de uma maneira adaptada ao meio em que vivemos, mas a gente consegue ter sucesso sim. Talvez não muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir evoluir. Então, vamos lá. E aí, a pergunta é o seguinte: o envelhecimento ele tem dois tipos, que é a chamada senescência, que é o envelhecimento natural, que aí vai passando o tempo e a gente vai sacando os cabelinhos e deixa para lá. Enfim, e tem também a senilidade, que é o processo de envelhecimento patológico. E aí, pessoas, o que a gente vai escolher? A gente vai querer fazer parte de um processo natural de vida ou a gente vai fazer com que a gente consiga se amuar tanto e angariar tantas coisas para a gente que não precisariam ser adquiridas para que a gente tenha um envelhecimento patológico. Então, a gente precisa começar a pensar, a partir de agora, o que a gente quer. Aí, de novo, né, pode estar assim: pô, Renata, mas aí eu ainda estou com 30 anos, beleza, ainda tenho um tempo para mexer isso. Mas e minha avó, meu avô, que já tem para lá de 80? Meu povo, olha, vou contar uma coisa para vocês. Nesse período de pandemia, muita coisa boa aconteceu. Porque vocês já repararam quantas reportagens a gente teve e viu de idosos que estão ingressando em faculdade, ingressando em cursos de idioma, se formando com 89 anos e blau? Então, nada é limite de nada. Olha, eu assisti uma palestra uma vez e o cara me chocou muito, sabe, o palestrante. Porque eu estava lá assistindo a palestra muito bem, de repente ele falou assim: eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui vai morrer. Gente, é verdade. A gente vai, isso é um fato. Mas a gente não sabe quando. A gente não sabe quando é que o passaporte da gente foi carimbado. Logo, não há nada que hoje nos limite. Assim sendo, de novo, está aqui. A escolha está conosco. Então, vamos continuar aqui. Aí, vamos lá falar sobre saúde mental, né? Essa minha cara, isso aí, de máscara e nem tanto, né? Enfim. O que é saúde mental? Saúde mental é a habilidade interior que o indivíduo tem de recuperar, de se recuperar de acontecimentos corriqueiros sem prejuízo emocional. Aí, pronto, tá todo mundo dando escarpada aí na cadeira, né, Renata? Capacidade de se recuperar de acontecimentos corriqueiros sem prejuízo emocional? Você está falando isso na era onde o povo está depressivo, com ansiedade, tomando Lexotan, fazendo incenso de Lexotan? Pois é, gente. Eu entendo, né? Eu sou psicóloga, né? E vou contar outro segredo, não contem para ninguém. O psicólogo, a pessoa não é muito, né? Então... E aí a gente escuta de tudo. Então, vocês acham que esse momento, principalmente de pandemia, a pessoa está bem? Ninguém está bem. A gente precisa da definição da saúde mental para que a gente entenda
o que foi posto como sendo esse ideal de equilíbrio. E é o que a gente hoje entende que precisa buscar. Então, o que eu quero para mim e o que eu desejo para todos vocês é que possamos, na maior parte do tempo, ter saúde emocional, ter o equilíbrio emocional. Aí, beleza, como é que faz isso? E aí, uma das coisas que eu pergunto normalmente no consultório é basicamente assim: o que você gosta de fazer? Quando você, assim, você trabalha, faz tudo ou é aposentado, não importa. O que você gosta de fazer para você? Gente, na boa, eu vou, assim, falar que 97% das pessoas que eu faço essa pergunta, que eu faço já de propósito, elas não sabem o que fazer. E eu ainda crio expectativa, vê bem, né? Eu crio expectativa de alguém falar assim: eu gosto de ler, eu gosto de viajar, eu gosto de sei lá o quê. Não falam. A pessoa fica assim, ó, pensando o que ela gosta de fazer. Porque aí me mandam uma assim: olha, eu gosto de ver novela. Ah, não conta, né, gente? Ah, relaxa, relaxa. O seu momentinho é o seu momentinho. Mas é rotina, né? Virou rotina. Eu quero saber um negócio assim, que você crie o tempo para fazer aquilo. Isso é importante. Vou contar outra coisa para vocês. Eu gosto muito de ler. E aí eu tenho muito hábito de ler. Então, quando eu estava trabalhando no centro da cidade, eu ia para lá de trem, né? Também adoro andar de trem. E aí no trem é bom porque eu não enjoo e eu consigo ler. Então, eu lia muito no trem. E teve uma vez que eu estava indo para o trabalho e o livro faltavam 2 páginas para eu acabar. Então, você imagina aquela história bacana, faltando 2 páginas. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei no trabalho, fiquei dentro do banheiro, da casinha, lendo as 2 últimas, porque eu não ia conseguir iniciar um dia de trabalho sem saber o que tinha rolado. Então, é isso que eu estou falando de prazer, esse prazer de você, caramba, que bom, li um livro bacana e terminei uma história. Isso dá uma sensação boa, isso libera endorfina. É disso que eu estou falando. Será que todo mundo que está aí daí do outro lado, que cá para nós também, gente, outra coisa que eu vou falar, eu estou fazendo essa palestra aqui, eu só estou vendo o slide, é uma maluquice só, né? Eu estou falando para o computador, doidinha, ainda bem que eu sou psicóloga. Mas aí, voltando aqui. Pensa nisso. O que eu gosto de fazer, gente? O que eu gosto de fazer no meu dia a dia? O que eu curto fazer? E aí pensa, é dever de casa mesmo. Pensa, mesmo que você não faça muito, mas o que te dá prazer? É importante resgatar isso, gente, que a gente acaba esquecendo. É o que? Andar descalço, sabe? Eu quero coisas assim simples. O simples é tão bom, né? É tomar banho de chuva. O que eu gosto de fazer? Então pensa, vamos começar a pensar, porque isso é o começo de uma saúde mental. É ter tempo para a gente. É ter tempo para a gente estar em contato conosco. Quem é que faz isso? Né? Então vamos pensar qual é o tempo que eu tenho para mim durante o dia. Ah, e outra coisa, Facebook, Instagram, essas coisas também não vale não, tá? É uma coisa que eu tenha retorno, uma satisfação. Fofoca dá satisfação para algumas pessoas, mas também não conta, né? Mas enfim, o que pode ser? Então pensa aí o que você faz e pensa o que você está se dando de presente diariamente. Pensa aí. Por isso que eu falei que era reflexão. E aí, isso tem a ver com o quê? Com autoconhecimento, né? E aí eu fiz esse postzinho aqui que é muito interessante porque, assim, eu sei que vocês são tudo paciente, tolerante, mas, assim, eu tenho meus momentos. Então, vamos começar a entender quais são as nossas reais necessidades através do autoconhecimento. Será que a gente, conosco mesmo, consegue identificar hoje o quem a gente é, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos conflitos internos? Será que a gente consegue pensar sobre isso? E aí, esse é também um outro processo grande. Então, veja bem, eu preciso entender o que eu gosto de fazer, ou às vezes eu preciso resgatar. Tem pessoas até que nem sabem o que gostam de fazer, então está na hora de descobrir. E isso tem a ver com autoconhecimento. Porque para eu melhorar, eu tenho que saber no quê. Né? Eu tenho que ter pelo menos uma pista de como fazer isso. Então, o que é importante para eu começar a trabalhar em mim? Por exemplo, é a paciência. Eu sou uma pessoa intolerante, eu não compreendo muito bem, eu gosto de falar mais do que de ouvir e acabo usando mais a impulsividade. Será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou uma pessoa que acho que estou certa sempre e fico
dando as ordens ou as informações, achando que só eu que estou enxergando aquilo daquela maneira? Será que eu consigo ceder? Será que num conflito eu consigo entender que às vezes mais vale ser feliz do que ter razão? Como é que eu estou lidando com esse mundo? Então, isso é uma questão reflexiva que é de extrema importância para que a gente possa começar a se descobrir. Renata, mas beleza, o que isso tem a ver com envelhecimento? Porque a tua palestra é envelhecimento saudável. Gente, vamos lá. Eu pensei também muito nisso para que a gente pudesse pensar no seguinte juntos. É importante porque a pessoa não nasce velha, não é? A pessoa, ela entra num processo. Para que eu chegue naquele idosinho bacana, maneiro, eu tenho que começar a tratar agora. Mas e quem já é idosinho e não é maneiro? Começa a tratar. Quanto mais tempo, é uma poupança mental, saca? Quanto mais tempo eu tenho para me tratar, é menos difícil, é menos tempo que eu vou investir nesse processo, porque para muitas pessoas isso varia muito. Tem gente que leva de boa, que é mais resistente, mais perseverante, e tem pessoas que não levam isso de boa. Então, isso vai depender muito do tempo de cada um, e é muito importante a gente se respeitar. Quando eu falo de autoconhecimento, eu também tenho 2 palavrinhas para falar para vocês. Como é que vocês estão se respeitando? E se vocês estão impondo limites para o outro. Porque uma das outras crônicas que eu recebo é o seguinte, mas o problema é que eu faço tudo para todo mundo. As pessoas acham que fazer tudo para o outro é uma coisa extremamente bacana. Depende. Isso te violenta? Isso te agride? Mas é meu filho. Mas é meu marido. Isso te agride? Você está confortável fazendo aquilo? Gente, isso é envelhecer de forma saudável. É começar a entender o que eu suporto e o que eu não suporto. É aprender a dizer não. É aprender a impor limites para mim e para o outro. É poder falar, olha, hoje eu não posso, ok? Mas a pessoa vai ficar chateada. Aí é um processo que é do outro, não é seu. Então, essa situação da gente saber até onde vai, até onde não vai, o que negocia, negociação também é uma palavrinha muito chave para essas questões, o que a gente combina com o outro, porque em muitas situações também, lá no consultório, a pessoa fala assim, não, mas eu esperava que o fulano fizesse assim. Tá bom, mas aí sabe o que eu respondo? Eu falo assim, pois é, você fez um roteiro de uma situação, de uma cena, que você escreveu o roteiro e não deu a cópia para a pessoa. Então, você espera que ela dite tudo aquilo que está no roteiro, só que você não combinou com ela. E as pessoas se incomodam com isso. E a vida é assim, e a pessoa se incomoda, gera uma expectativa, se frustra e continua com um ciclo vicioso. E enquanto eu não conseguir entender que na casa tem 2 janelas. Uma, a vista é para uma obra do vizinho. E a outra vista é para um jardim super florido. Enquanto as pessoas não se derem conta que elas são capazes de sair dessa janela, andar por dentro de casa e ver a outra janela, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, existem outras possibilidades. Sempre tem uma outra alternativa. A questão é o quanto eu estou disponível, lembra da disponibilidade interna? O quanto eu estou disponível para mudar de lugar. O quanto eu estou disponível de procurar e tentar ver se tem uma outra janela na minha vida. Então, o meu papel enquanto psicólogo é fazer isso, é te dar a mão e fazer, dá uma chegadinha aqui. Eu não vou fazer por você, porque dentro do consultório eu não sou bacaninha. Eu sou a pessoa que vou te cutucar para te mostrar que você está ali em pé naquela janela vendo a obra do vizinho e que você está reclamando porque ela faz barulho, porque é sujo, porque a visão é péssima, mas você sequer, e você fica lá reclamando, você sequer dá uma virada de pescoço para se dar conta que tem outra janela e sequer tem uma curiosidade de lá. Então, gente, eu estou falando de novo, eu estou falando do indivíduo, que é aquele indivíduo que vai envelhecer, e estou falando do indivíduo que já é idoso e que pode mudar. Então, a mudança, ela sempre é neutra. Pode anotar isso. A mudança, ela é neutra. Ela vai ficar boa ou ruim, dependendo da ótica que eu mesmo dou para o cenário.
Beleza? Então, vamos continuar aqui. E aí tem as questões das relações interpessoais. Nesse momento, é muito importante, aí eu vou falar do idoso, sim, que ele mantenha vivo o convívio social. Porque a gente viu uma pesquisa feita pelo DIEESE, onde 83%, se eu não me engano, da pesquisa que fizeram, 83% dos idosos moram com alguém da família. Então, por qualquer motivo, né? Então, essa convivência, ela é muito importante, porque o ser humano é um ser gregário, ele nasceu para viver em sociedade. Logo, ele precisa dessas trocas. Em muitas situações, o idoso é, de uma forma sutil, talvez, para ficar mais bonitinho, posto um pouco de lado. E aí a gente encontra as desculpas, porque ele precisa dormir, porque ele gosta de silêncio, porque ele está tomando remédio, porque, enfim. Porque ele está acamado. Vamos lá falar da mobilidade. Meus amores, a gente precisa do convívio social. Lembra que eu falei que a questão cognitiva ela continua? Isso tudo é ativado também pelo nível de relação que eu tenho. Aí tem alguns aí que podem estar pensando, né? Que tem conhecidos, não vocês, mas conhecido do conhecido, que tem aquele idosinho em casa chato. Como é? Ai, mas eu já não aguento mais, porque... Então, gente, vamos lá, olha. Esse é o momento, por isso que aqui, de novo, a reflexão. Estou chata pra caramba, né? Falando sobre isso, mas é importante, porque se coloca, faz o processo de empatia. A gente precisa ter uma coisa chamada respeito, que é essa de entender que aquele momento é um momento muito difícil para o idoso, porque em alguns momentos, em algumas situações e com muitas pessoas, eles percebem que tiveram a perda ou da mobilidade, ou às vezes da memória em algumas situações, ou que eles estão mais impacientes. As pessoas se percebem em alguns casos e também percebem que estão sendo postos de lado. Isso não faz bem a ninguém. Então, quanto mais a gente conseguir fazer esse entrosamento e manter um nível de relacionamento interpessoal ativo, isso vai ajudar enormemente para esse idoso. Aí fala assim, Renata, você está falando isso aí porque você não trabalha com idoso, né? Porque você... Sim, gente, eu entendo isso. E meu desejo de ter justamente enveredado por essa seara é justamente para trazer esses processos. Porque no consultório, eu vou atender tanto esse idoso quanto esse familiar. Porque esse familiar, esse cuidador, precisa de amparo. Sabe por quê? Porque a gente tem as nossas questões internas. Então, quando eu tenho alguma dificuldade para lidar com o outro, é porque muitas daquelas dificuldades estão comigo. E eu tenho muito respeito por todo esse processo. Então, quando eu digo que há necessidade do relacionamento interpessoal, quando eu digo que há necessidade do autoconhecimento, eu não estou focando só no idoso, mas eu estou focando em todos, eu estou focando nos indivíduos. Para quem quer melhorar, para chegar numa velhice mais saudável, para esse idoso que está nessa velhice que pode se tornar mais saudável e para as pessoas que trabalham, que atuam com essa população. Então, a gente tem que estar bem para poder estar bem para o outro. Então, tem muita gente que não está bem e tem que estar bem para o outro. Então, essa coisa do tem que, ninguém tem que. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, é isso que eu agrego no consultório, para que a gente possa aprender a se entender, a se conhecer, para lidar melhor com o outro. Beleza? Vamos lá. Eu falo beleza, não tem resposta, mas tudo bem, gente, vai nessa, eu já estou acostumada. E aí, quando a gente fala da importância da questão da cognitiva, que isso tem a ver com a saúde mental e automaticamente com a velhice saudável, é exatamente isso, sabe? É proporcionar a todo momento, a todos nós, essa condição da gente aprender uma coisa diferente com a informática que está aí tomando conta, da gente criar hábitos de leitura, aprender um novo jogo, ser mãe de pet, ser mãe de planta, fazer qualquer negócio desse aspecto, uma ginástica que seja, uma caminhada que seja. Então, qualquer coisa, um trabalho manual, grupos de comunidade que tem, aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu, mas é encontrar aquele monte de velho. Não é isso não, gente. Olha que bacana você poder passar uma tarde falando, conversando, distraindo. Eu particularmente adoro. Quer me deixar feliz, me bota lá naquele grupo. Aí eu tô feita. Então, a gente buscar aonde a gente se relaciona, é onde a gente acha o nosso grupo, onde a gente acha assuntos que são legais. Então, isso pode partir do próprio indivíduo. Então, está na hora, gente, de começar a investir na gente mesmo. E aí, para fechar, tá acabando, hein?
Não sei nem se eu estou em cima da hora, mas estou indo, está acabando, gente. A importância da terapia. Eu já estava começando a falar isso agora, eu só quero reforçar aqui. A terapia, ela é importante em todo momento. Nós tivemos aqui mesmo, numa live da Casa de Frei Fabiano, uma psicóloga que é excelente, chamada Rosângela Teixeira. E ela fala uma coisa que eu me apropriei disso, que eu achei tão bacana, mas eu dou os créditos. Ela fala que a terapia precisava fazer parte da cesta básica. É até feio falar isso, que a gente está num momento tão complicado de cesta básica, né? Mas enfim. Por quê? Porque todo mundo precisa, todo mundo tem o que falar. E aí, é exatamente como esse post aqui diz, né? Porque não vai ao psicólogo quem tem problema. Problema todo mundo tem. A questão é quem está afim de tratar isso. E aí, ontem mesmo, eu tive um atendimento e a menina, com as questões todas que ela trouxe, e eu percebi, sabe aquela coisa de que tu ali forçada, minha mãe que mandou? E aí eu falei assim, beleza, entendi perfeitamente, mas você quer estar aqui? Aí ela ficou me olhando, e aí eu falei, não, pode ser honesta, você quer estar aqui, você está afim de conversar, de tratar sobre isso? Aí ela parou e falou assim, tô. Falei, porque só vai funcionar se você quiser. Esse acordo precisa ser da gente, sabe? Fio de bigode, enfim, precisa ser da gente. E aí, a importância da gente querer melhorar. E muita gente, é muito comum também, aí você quer fazer terapia, aí daqui a pouco você falta. Porque é uma resistência, porque abrir a caixinha de Pandora, abrir aquelas gavetas que estão lá fechadas, é muito complicado. E eu costumo usar um jeito de linguagem, uma forma de linguagem, que é o seguinte, imagina, é como se cada um de nós tivesse uma bolsa cheia. E aí, quando a gente abre aquela bolsa ali, que a gente olha, aí você vê pedaços de quebra-cabeça, pedaços de Lego, boneca quebrada, potes das mais variadas cores, meias, tem tudo naquele saco. É assim que chega o povo no consultório. Aí bota aquele saco todo, e aí sabe como é que começa o processo? A gente começa a separar o que é quebra-cabeça, o que é Lego, o que é meia, e a gente começa a separar. E aí eu vou perguntando o seguinte, você quer arrumar isso mesmo? Quero arrumar, ok. Então, vamos lá. Então, vamos separar os assuntos? Vamos separar. Você quer começar por onde? Porque eu preciso que o outro me norteie o que dá para ele ir tratando. Vocês entendem? Às vezes, a gente não começa no assunto principal. Eu começo com o que é possível de trabalhar naquele momento. E as coisas vão fluindo. Outra coisa que acontece, gente, e não tenha medo, vou na terapia hoje, não tenho o que falar para aquela mulher. Não tem problema. Normalmente, eu garanto que a terapia que vai ser mais proveitosa é aquela que você acha que não tem o que dizer. Chega lá, vem tudo, parece que é mágica, sabe? Que aí vem tudo que você precisa dizer e a gente vai destrinchando isso aos poucos. Por isso que o processo terapêutico, ele não é um processo rápido, porque tem muitas coisas que o teu consciente desconhece. Por quê? Porque tá lá no inconsciente, tá a gavetinha lá cheia de teia, que não há por nada desse mundo. E aí você precisa ganhar confiança no terapeuta, você precisa estar à vontade para você conseguir se abrir. Então, vocês estão percebendo como eu forço a barra para que a gente perceba que o processo de envelhecimento não é do idoso tão somente? A palavra é essa, é o processo. A gente precisa estar muito atento de como atua nisso. E aí é maravilhoso o convite que eu faço a vocês de experimentar esse processo. Experimente. A psicoterapia é caro. Negocia. Vocês sabiam, eu vou contar para vocês. Quem já faz, já entende como é, mas quem nunca fez, funciona assim, olha. Primeira consulta é de graça, porque a gente precisa entender e precisa se conhecer para ver se existe uma empatia, se existe uma simpatia, para ver se rola ali, né? E aí, isso feito, a gente negocia esse valor. Então, não fiquem com medo de experimentar. A gente precisa começar a abrir peito e ir à luta para a gente poder melhorar. A vida é muito curta. O que são 80 anos, 90 anos, né? Então, gente, olha, lidar com idoso, às vezes é difícil, sim, talvez em muitas situações, quase sempre, com alguns. Mas, enfim,
Eu não vou dizer para vocês que, vou falar aqui também, que eu não tive já vontade de anunciar minha mãe no LX. Já tive. Pô, Renata é psicóloga. Já tive. Botei a bichinha bonitinha, maquiei, uma beleza. Até ofereci ela por a semana passada no estacionamento. O cara até se interessou, mas falou que estava no final do mês, eu ia fazer até rifa. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, o processo é esse. Porque, veja bem, a gente está olhando o outro, né? O idoso é difícil, a gente não é não? A gente é maneiro 100%? A gente é um chuchu o tempo inteiro? A gente é figurinha de Facebook todo dia? Não é, né? A gente é, porque a gente é para além do bem e do mal. Mas tem pessoas que não são. Então, vamos ficar atento a isso, tá bom? Conversar um pouquinho, como passa rápido a hora, né? Bravo! Maravilhoso, Renata. Queria eu poder ficar igual essa senhora. Vamos ver. Rogério, eu vou lutar para isso, Rogério, eu vou. Me amarrei. Olha, fiquei feliz. A Mirth aqui está dando boa noite através da TV7. E a Jack PS diz assim: tenho 57 anos, fico deitada e não sei o que eu gosto. Pois então, tá vendo? Então, pô, liga para mim, vou botar igual aquele, como é que é? Liga para mim, não liga para ele, não liga para mim. E o Daniel aqui está dando risada com como é que chama? Com os desenhos do seu PowerPoint. Ele deu muita risada aqui, principalmente esse último desenho do senhor gritando, né? Maria Lúcia? Bom, eu tenho aqui um comentário da... Antes de mais nada, né? Boa noite, Renata. Eu fiquei travada, não consegui falar com você direito. Muito bem-vinda. Bom, a Fátima Brum, ela fez o seguinte comentário, né? Boa noite, querida prima. Envelhecer com saúde é muito importante no nosso tempo, fazer caminhadas, exercícios e uma alimentação saudável. Acho que você não conhece, né? Não conheço. Fátima, um beijo enorme, querida. Bom, tem a... Vai, Lúcia, pode ir. Deixa eu achar aqui o comentário da Maria Borges de Frias, né? É nossa internauta, assim, que não perde um programa, né, do Frei Fabiano. Um abraço aí então, para Maria Borges está toda terça-feira aí. Um abraço, Maria. Isso, e ela mandou o seguinte comentário: eu tenho 69 anos e sou maratonista, e realmente porque eu sempre vejo no Face, né, ela postando as fotos, muito legal. Tá vendo? Parabéns. Como é possível? É isso aí. A Eliane Souza está mandando um abraço, o Mário Martins, o Marcos de Carvalho, MRP Márcio. Eu acho que eu conheço esse Márcio. Hein? Eu também acho que eu conheço muita coisa esse nosso menino. Querido Márcio. Maria Lúcia, tem mais alguma aí? Sim, eu tenho algumas perguntas, né, que as pessoas foram fazendo sobre o Pacto Social, mas é que nós vamos respondendo Deixa mais para o final, depois, né, posteriormente. Mas uma frase que eu gostei muito, né, que a Renata fez, né, um dos temazinhos assim, que me chamou muita atenção, e eu até anotei conforme ela indicou. A mudança é neutra. Gostei muito. Mas não é, gente? A gente é que faz ela ficar boa ou ruim, não é? Ó, mamãe está dizendo, essa é minha menina. Abraço, ela está falando isso, é para eu não botar no LX nem rifar bicho, entendeu? Ela está tentando limpar a barra dela. Eu acho que Sandra, ela não vai fazer isso, não, pode ter certeza. Não, eu estou cuidando para mim, hein? Mais alguma aí, Rogério? Tá maravilhosa sua palestra. Que bom, Fabi. Precisamos pensar que um dia estamos naquela situação também. Estaremos nessa situação também. Sim. É o mais importante, né, Rogério? A gente não pode Beijo, só classificar, né, Renata, as pessoas, né, como sendo daquele jeito ali. Nós temos que pensar que é um processo natural e que nós vamos envelhecer, né? Nós não podemos só achar que é o outro, né? Nós também vamos ficar assim. É isso aí, exatamente. É o processo, né, Maria Lúcia? Todo mundo, porque a gente só pensa que vai acontecer quando a gente chegar, sei lá, com 80 anos, mas é um investimento na nossa vida a partir de todo momento, né? A Fabi está dizendo que ia ser uma velhinha assim.
Ah, eu também. Sim. Fala, Lúcia. Com a minha sogra era mais ou menos assim, né? Ela toda semana era o mesmo assunto, ela repetia a mesma coisa, e eu fazia cara de paisagem como se fosse a primeira vez que estivesse ouvindo aquilo dali, e ela ficava feliz em estar contando, porque é necessário nós darmos ouvido também às pessoas, né? Que o idoso acontece isso mesmo. E quantas vezes nós também somos repetitivos e não prestamos atenção, né? Maria Lúcia, a gente não precisa ir muito tempo, sabe? Eu penso assim, caramba, né? Meus avós tiveram tanta paciência comigo, me trataram com tanto amor e tanta devoção, e aí o mínimo que eu posso fazer é dar a eles um mínimo, né? Então eu posso não ter sido a melhor neta, mas eu fui a melhor neta que eu pude ser. Então eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, né? Isso aí. A Carmen Neves está dizendo: hoje eu me vejo na pessoa da minha filha e já não critico mais algumas atitudes. E assim por diante. Obrigado, Renata. É isso aí. Lúcia, alguma pergunta? Algum comentário? A Luciana Gomes está dizendo: muito bom, Renata. Minha meta é envelhecer assim. Ah, Luciana, minha amiga querida. Beijo para você, meu amor. Vamos ver aqui, que hoje a gente não tem a Renata para nos auxiliar, então... Hoje não temos a Renata na produção. Temos a Renata no telão. Nós temos no telão. Nós temos a Renata no telão, então a gente se enrola aqui um pouquinho, mas a gente chega lá. Peraí. Você tem mais alguma pergunta aí? O Renato, eu queria saber o seguinte: no seu currículo fala psicossomática. Dá uma palhinha bem breve o que é psicossomática. As pessoas podem não entender o que seria. Sim, a psicossomática, ela entende que o indivíduo, o estado de saúde dele depende do conjunto de mente e corpo. E a gente trabalha muito as doenças físicas como foco no emocional. Então, as pessoas que têm problema, por exemplo, de fígado, de cada órgão está ligado a um sentimento. Então, quando vai para o consultório, eu também tenho o hábito de fazer esse levantamento de situações crônicas, né? Não é você ter uma situação isolada, mas tem gente que sofre cronicamente de algum órgão determinado. E normalmente assim, né? Cada um de nós tem um órgão que é mais sensível. E aquilo ali já é um indicativo para a gente no tratamento do própria questão emocional que esse indivíduo traz. Interessante, muito legal. É muito legal. Lúcia, mais alguma pergunta? A gente está aqui cavucando. A gente está aqui procurando em todas as redes sociais, que agora são bacanas. Ô, Lúcia, você pode falar, então, da dúvida da menina que quer comprar ecobag na Pacto Social? Lúcia, está me ouvindo, Lúcia? Acho que travou. Acho que deu uma travadinha. Renata, se a pessoa quiser entrar em contato com você, dá o seu contato nas redes sociais. Como é que a pessoa encontra você? No Instagram. Na verdade, eu faço esse trabalho de divulgação pelo Instagram. É Psico Renata Xisto. Psico Renata Xisto, @. Isso aí. Acho que a Lúcia caiu. Caiu. Então, a nossa querida, eu acho que é Vânia, que queria saber sobre a ecobag do Pacto Social. Você entra no site, a venda é através do site, Vânia. pactosocialrj.com.br, tá? pactosocialrj.com.br. Você compra um produto super de qualidade e ainda ajuda os nossos trabalhos sociais. Eu acho que a Lúcia está com dificuldade de... Voltou! Voltou, Lúcia? Acho que eu voltei, né? Voltei. Acho que eu voltei. Voltou. Lúcia, eu já passei para a Vânia o site do Pacto Social. Tá? Era ela que estava precisando? Você está mais com alguma... Tá ótimo. Tá? Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que era que eu estava lá no YouTube também compartilhando.
É, né? Não, nenhuma. Então Certinho. tá. Renata, Não sei se a agradecemos Renata tem muito. mais algum comentário a fazer. Não, eu só quero muito agradecer a oportunidade, agradecer muito ao Laírton o convite, a Rogério, a Maria Lúcia, por essa oportunidade. A gente está aqui esses minutinhos para poder conversar e trocar um pouco desse conhecimento. Muito obrigada, gente, pela Para a oportunidade. gente é um prazer sempre tê-la aqui conosco, Nós que trabalhando, agradecemos, palestrando, Renata. trazendo Amém. conhecimento. Muito obrigado, Renata. Muito bom. Ô, Maria Lúcia, semana que Isso vem aí. tem programa? Fabiano convida? Teremos, sim, teremos. Próximo Frei Fabiano Convida será a parte 3, Rogério. É 4, não é não? Cadê Daniel? Cadê Daniel? Aqui no meu estava anotado parte 3. Teremos aí. Podemos confirmar depois se é a parte 3 ou a parte 4, mas é sobre a cura Perfeito. espiritual. Parte 4, está aqui já. Aqui no folder está a parte 4, mas depois a gente, Na minha a planilha gente estava comenta 3, se mas é é 3 ou 4. 4. Eu também acho que é 3, mas vamos ver. É parte 4, sim. É parte 4, parte né, Daniel? 4. Isso. Agora o nosso anjo de guarda e materializa a voz também, viu? Ele agora pode... Já está podendo materializar a voz durante a programação. Não, mas assim, teremos mais conhecimentos ainda, né? Parte 3, parte 4, ainda teremos a 5, a 6, né? De acordo com as perguntas. A última live foi sobre psicopictografia. Vamos ver o que o Laírton vai trazer para a gente agora na próxima. Sim, na próxima semana, né? E tivemos também a psicopictografia, né, Rogério? Há poucos dias aí, ao vivo, né? Pelo muito site legal. da Ainda casa, também pelo Facebook. Ainda temos 2 quadros para Podem vender. acessar, verificar lá como foram as pinturas, né? Foi um trabalho muito bonito. Perfeito. Sim, que ótimo. Então, quem não conseguiu adquirir nenhum, ainda tem a oportunidade de 2 quadros, né? Mas fiquem atentos, porque, gente, é muito rápido, porque as pinturas são lindas. É muito rápido. Vale a pena. Com certeza. Gente querida, Renata, uma ótima semana. Obrigada. Uma Beijo, ótima gente. semana para todos. Beijo no coração de todos. Terça-feira que vem estaremos aqui firme e forte com o Frei Fabiano Convida. Isso tchau, aí. Tchau. Tchau.